Olá, tudo bem? Com certeza você já deve ter ouvido falar dessas experiências de quase morte, onde as pessoas dizem ter visto um túnel. E se eu disser para você que você também pode ver esse túnel sem precisar estar morrendo para isso? Pois é, eu já vi esse túnel e vou falar para você como é que foi. Bem, há muitos anos atrás, eu às vezes via imagens na escuridão dos meus olhos. Eu fechava os olhos e de repente estava lá, uma imagem nítida como se eu estivesse vendo um filme. Eu nunca dei muita importância para isso não, porque eu sempre achei que era um produto da minha mente, de alguma forma. E era, né? Mas um dia eu vi uma imagem mais curiosa, mais interessante. Era como se fosse escrituras em símbolos que eu desconhecia. Daí eu fiquei mais curioso e resolvi provocar essas imagens voluntariamente. Todo dia antes de dormir, eu fechava os meus olhos e tentava identificar alguma imagem na escuridão dos meus olhos. Por 2 semanas eu fiz isso e não vi nada. Mas no último dia da segunda semana, mais ou menos, eu vi como se fosse um ponto de luz na escuridão dos meus olhos. E aí era como se ele fosse se abrindo como um portal. Esse portal era muito semelhante ao túnel que essas pessoas que passam por essas experiências de quase morte dizem ver. Era como, era como se fosse uma luz branca, azulada, tinha profundidade. Ficou aberto por um bom tempo e, de repente, eu comecei a sentir como se fosse uma força me puxando. Era como se fosse um magnetismo, como se tivesse me puxando de dentro de mim. Era uma sensação mais ou menos assim, como se tivesse me puxando como um magnetismo. Eu nunca tinha passado por isso, né? Então eu fiquei assustado. E aí terminei abrindo os olhos. Fiquei até com a respiração um pouco ofegante na época. Depois, fechei os olhos para ver se via novamente e não tinha mais nada. Tudo tinha sumido. Após passar por essa experiência, eu resolvi pesquisar sobre o assunto. Então eu descobri que, sem querer, eu terminei utilizando a técnica de projeção astral consciente da imagem, que consiste justamente em você olhar na escuridão dos seus olhos e tentar encontrar uma imagem. Eu nunca tinha lido sobre o assunto, mas terminei, por coincidência, fazendo exatamente a mesma coisa. Então eu concluí com toda essa experiência que, na verdade, esse túnel ele é provocado por um estado alterado de consciência. Esse estado alterado pode ser conseguido quando você está prestes a morrer, através de técnicas de projeção astral consciente, através de meditação, substâncias alucinógenas, por exemplo. Há uma substância muito utilizada por indígenas, o ayahuasca, um chá alucinógeno, que pode induzir a um estado alterado de consciência e você pode vir a ver esse túnel sim, utilizando esse chá. Ou seja, há muitas formas de você obter o estado alterado de consciência que leva você a ver esse túnel. Mas o que teria acontecido se eu tivesse embarcado nesse túnel? Se quando eu senti aquela sensação de magnetismo me puxando, se eu tivesse me deixado levar, o que teria acontecido? Eu acredito que eu teria passado apenas por uma experiência de projeção astral, que não passa de um fenômeno da mente, não é? Eu também tenho como uma habilidade da mente, algo que pode ser até controlado com a prática. Eu não vejo relação com o sobrenatural ou com supostos espíritos. Eu não acredito nisso. Muito menos relação direta com o momento da morte. É como eu falei para vocês. Eu vi e eu não estava morrendo. E se você, por exemplo, fizer, utilizando de repente até a mesma técnica que eu usei sem querer, a técnica de projeção astral da imagem,
Você de repente até desejando ver o túnel, porque geralmente a mente da gente é aquilo que a gente quer. Então se você faz a experiência desejando ver o túnel, existe uma grande possibilidade de você ver sim. E você não precisa estar morrendo para isso. Esse vídeo foi uma experiência que eu tive anos atrás e eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, curtam, se inscrevam no meu canal para me dar uma força. E até a próxima, pessoal. Valeu!